A Bíblia é um livro maravilhoso. Ninguém poderia ter escrito esse livro senão Deus. Você acha que poderia escrever esse livro? Não importa o quanto as pessoas ataquem esse livro, ele ainda está aqui. Uma coisa é ter um livro maravilhoso, outra coisa é abrir esse livro. Eu sou grato que por meio deste ministério esse livro foi aberto. E Gênesis é um livro maravilhoso porque é o começo de tudo. Há tantas riquezas contidas nesse livro. Sou tão grato pelo fato de que temos 120 mensagens no estudo Vida de Gênesis restaurados. Não poderemos tratar de todo o livro desta vez, mas vamos ver apenas os primeiros 10 primeiros capítulos. E eu vi os esboços. 9 dessas 12 mensagens que vamos tratar abordam apenas os capítulos 1 e 2. Portanto, teremos 9 mensagens para tratar dos capítulos 1 e 2. E esta mensagem vai tratar apenas de 5 palavras. As primeiras 5 palavras da Bíblia. No princípio criou Deus. 4 palavras. Bem, desde que eu era menino, eu aprendi a história da criação. E se você foi criado numa família cristã, tenho certeza que você aprendeu as mesmas histórias ou músicas sobre criação. Seja você tenha sido um menino ou menina paquistanês. No primeiro dia aconteceu isso, aconteceu aquilo. No segundo dia Deus fez isso, fez aquilo. Talvez alguns de nós, essa tenha sido a figura que herdamos do nosso passado. Mas esta noite vamos falar da criação de maneira diferente. Não de uma maneira diferente da Bíblia, mas diferente do seu livro de história. Queremos ver a criação como Deus a vê. O título da mensagem é A Criação em Cristo. Não é a criação por Cristo. Eu quero deixar claro isso desde o começo. Não é a criação por meio de Cristo, mas a criação em Cristo. É muito significativo isso. Sim, sabemos que o universo é criado por Cristo, mas, na verdade, o que a Bíblia nos diz é que, em João capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram criadas não por Ele, mas nele. Que significa isso? Bem, vamos ver isso. E vamos ver então o propósito, não o propósito de todas as coisas, mas o propósito da criação de Deus especificamente. Por que Deus tinha que criar e por que Ele teve de criar da maneira que Ele criou? A mensagem você pode dizer que está centrada na criação. E sou grato por não estar aqui falando sobre criação versus evolução. Eu creio na criação e não, por mais que eu creia na criação do que na evolução, não é disso que estamos falando. Estamos falando de algo que está no coração de Deus, que tem a ver com o coração de Deus. Então, vamos começar. E começamos no princípio. No princípio. Não é uma palavra maravilhosa essa?
Não tente tornar nada complicado com essas duas palavras. O significado dela é esse. É precisamente por isso que é muito profundo. Ninguém pode escrever uma Bíblia como essa, começando com no princípio. Ao mesmo tempo, isso tem muita força, muita autoridade, é muito profundo e muito simples. É por isso que eu digo que somente Deus poderia escrever dessa maneira. Se você fosse escrever, você daria voltas e voltas. E há muitas pessoas que gostam de começar pelo meio, não começam de começar pelo princípio, talvez porque não houvesse princípio, eles não têm princípio, mas nós temos um princípio. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que há um princípio, porque há pessoas que dizem que não há princípio. Portanto, a primeira mensagem da Bíblia é que há um princípio, um começo. Há um princípio e a Bíblia tem um começo, um princípio. Tudo que está no livro de Gênesis são palavras de princípio. Fala do princípio do mundo, do princípio do homem, fala do princípio da queda do homem, fala do princípio da salvação, nos fala do princípio do chamamento de Deus, do princípio da aliança de Deus, nos fala do princípio da visão sobre o edifício de Deus, nos fala do princípio de tudo. Portanto, eu gosto daquilo que o Ed leu nas primeiras mensagens do Estudo Vida, onde o irmão lhe disse que esse livro, o conteúdo desse livro, você pode ver todas as coisas aí. Se você quiser ver todas as principais verdades da Bíblia, você tem a semente está contida nesse livro de Gênesis. Bem, no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso é uma afirmação tremendamente profunda. Pense um momento. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em algum lugar aí no esboço, Paulo disse que o seu evangelho aos professores gregos lá na colina de Marte, cabeçudos, com a cabeça enorme assim, andando sem fazer nada, senão falar sobre coisas que não tem nada a ver com eles. Para as pessoas à toa. E a mensagem de Paulo não foi para envolvê-los em filosofia grega ou qualquer tipo de coisas cabeçudas. Paulo disse, o Deus que fez os céus e a terra. Eu gosto disso. Jesus, quando enfrentou aquelas pessoas em Mateus capítulo 19, aquelas pessoas levaram ao Senhor a questão de casamento e divórcio, que é um tema importante. E o Senhor disse, bem, quando Deus criou o homem no princípio, Ele os fez homem e mulher. É muito simples. Então, esqueça do que diz a tradição, esqueça do que diz a Suprema Corte, volte para o princípio. Não me importa. Não importa o que eles digam. Não importa o que digam os filósofos. Ei, jovens, vão para a universidade e aprendam.
Mas, quando aquelas pessoas começarem a falar coisas sem sentido, feche a sua mente. Não entre nisso. Aquela palavra não serve. Aquelas palavras não servem. O que importa é o que está no princípio. E é isso que Jesus fez. Ele falou, no princípio não foi assim. E no princípio era muito simples. Deus os criou, no princípio, formando o homem e a mulher. Portanto, a maneira como Jesus discutiu, os contradisse e foi levando-os de volta ao princípio. Princípio aqui refere-se ao princípio dos tempos. Deus criou o tempo. E a maneira, ou a razão pela qual ele criou o tempo, foi para cumprir o seu propósito. Portanto, quando o seu propósito é cumprido, deixa de existir o tempo, porque o tempo é uma plataforma através do qual ele cumpre o seu propósito. Caso contrário, além disso, o tempo não serve para nada. Essa é uma afirmação muito grande. O único propósito do tempo é servir o propósito de Deus. O tempo foi criado por Deus para realizar sua obra e o seu mover. Quando isso for cumprido, em Apocalipse capítulo 10, versículo 6, veio um outro anjo forte e disse, não há mais tempo, porque o mistério de Deus terminou. Terminou, e você, então, envolve o cobertor ali. O tempo começou com a criação do universo e continua até o juízo final no grande trono branco. O tempo é para a realização do propósito eterno de Deus. Qual é o corolário disto? Se você não estiver no propósito eterno de Deus, seu tempo é desperdiçado. Seu tempo só é considerado tempo no cumprimento do propósito eterno de Deus. Há uma mensagem maravilhosa nas obras completas de Watchman Nee que fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. E ele diz que aos olhos de Deus, quando os filhos de Deus se desviaram de Deus, aquilo não vale, não conta, não é considerado. Portanto, o tempo é para o cumprimento do propósito eterno de Deus que ele fez. Deus fez o tempo na eternidade passada para a eternidade futura. Portanto, isso trata de no princípio. E qual é a próxima palavra? Qual é a próxima palavra? No princípio criou quem? Deus. No princípio, Deus criou. Vamos declarar 3 vezes no princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio o quê? Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. A palavra hebraica Deus, em Gênesis 1:1, é Elohim, que significa o poderoso. O substantivo hebraico aqui está no plural, mas o verbo criar está no singular. Deus criou. O verbo criar está no singular, isso é uma semente da Trindade. Portanto, imediatamente, no comecinho da revelação a respeito de Deus, ela nos diz que o nosso Deus é triuno.
Nosso Deus é triuno. Se você for a Jerusalém hoje e tiver a oportunidade de subir ao monte do templo e visitar o Domo da Roca e andar ali dentro, e se você puder ler árabe que está na parede, ali diz que Deus, onde diz que não fala que onde quer que diga que Deus é o Pai, Filho e Espírito, isso é uma maldição, referindo-se aos cristãos. Mas nós declaramos que Deus é Pai, Filho e Espírito. Nosso Deus é triuno. E isso é revelado a partir do primeiro versículo da Bíblia. É claro, não está revelado de uma maneira muito teológica ou acadêmica, mas é revelado como uma semente. Elohim, plural. Criado, criou, singular. Deus é um, mas também é três. Se ele é um, não pode ser três. Se ele é três, não pode ser um. Bom, isso eu sinto muito. Isso é a sua mente. Em Deus pode. O Pai, o Filho e o Espírito. Deus é o Deus triuno. A melhor maneira de pregar o Evangelho é simplesmente declarar. Quanto mais você explica, mais você entra no meio da floresta. Portanto, a melhor maneira de dizer que como Deus criou o mundo é simplesmente dizer, Deus criou o mundo. E a melhor maneira de explicar como Deus é triuno é dizer que Deus é triuno. Porque é assim que Deus escreveu a Bíblia. Se você declarar com fé, se você declarar com o seu espírito, isso transmitirá vida às pessoas. É por isso que eu digo que somente Deus poderia ter escrito esse livro. Ninguém poderia ter escrito. Se você fosse escrevê-lo, você teria acrescentado um monte de coisas. Deus não precisa de nada. É simplesmente, no princípio, Deus criou. Não é maravilhoso, Pedro? Nós devemos ir e dizer ao mundo isso. Letra C. Deus é o único Criador. Somente Deus pode criar. Sim, é verdade. Que mais? Número 1. Se Deus não pudesse criar, ele não seria Deus. Número 2. Se a criação não viesse de Deus, ela não poderia ter vindo de nada. Será que veio do Big Bang? E quem fez o Bang? Bang! A propósito, eu não estou aqui para falar para vocês do Big Bang, mas há pessoas que não creem na criação. Tem pessoas que creem pela metade na criação, eles pegam um pouco disso, um pouco daquilo. Tudo bem, eu não estou aqui para discutir sobre isso. Estou aqui para dizer a você apenas que, se você quiser falar sobre a criação, use apenas a palavra de Deus. Ela diz, no princípio, Deus criou. Como ele criou, eu não sei. Se eu puder dizer isso para você, então eu sou Deus. É por isso que eu tenho que usar a Bíblia. Isso é contra-intuitivo. Mas se você achar que isso é contra-intuitivo é porque a sua intuição é muito limitada.
Isso aqui não é contra-intuitivo, é super-intuitivo, é além da intuição. Além da intuição. Eu estou desfrutando aqui. A palavra criou. Deus disse, haja, e ali estava. Não é maravilhoso? A palavra criou em Gênesis 1:1 significa fazer algo existir do nada. Em Romanos capítulo 4, diz que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Uau! Essa é uma afirmação muito profunda. Ele não criou os planetas a partir da massa e a massa criada do átomo. Você pode falar isso a um astrofísico. Aquelas coisas todas são seres, mas Deus, Ele traz, são coisas que existem, mas Deus, Ele trouxe à existência coisas que não existem. Isso é criação. A palavra criou em Gênesis 1:1 significa fazer algo existir do nada. Alguns de vocês que leram o Estudo Vida sabem que em Gênesis capítulo 1 há 3 palavras, 3 verbos. Criou, formou e fez. Formar e fazer está ligado a produzir algo a partir de outra coisa que já existe. Mas criar é chamar à existência algo que não existe. E eu não posso ir a nada mais fundamental e elementar do que isso. Esse é o próprio ato da criação de Deus. Foi Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Isso é Atos capítulo 17. E eu já me referi àquilo antes. Paulo estava falando com todos aqueles grandes filósofos. E há uma nota de rodapé ali que diz que essa palavra é uma forte inoculação contra 2 grupos de pessoas: os epicureus, ateus, e os estoicos panteístas. Então as pessoas no mundo estão divididas entre esses 2 tipos de pessoa. Ou os ateus, que não creem em Deus, ou os panteístas, que dizem que tudo é Deus. Na verdade, os ateus pensam que são científicos. Os epicureus são, na verdade, os ancestrais do materialismo, que agora se desenvolveu em outras coisas. Eles pensam que são cientistas, mas, na verdade, isso é um outro tipo de filosofia. Eles creem que as coisas são feitas pelo átomo. A propósito, deixe-me dizer o seguinte. As pessoas falam, nós não cremos em fé, cremos em ciência. Sabe o que é a ciência? Ciência é um outro tipo de crença. Quando as pessoas falam de criar o mundo, eles falam, estamos falando de ciência. Quando você fala dos fenômenos, é ciência. Mas quando você usa fenômenos para projetar, para fazer explicações, essas extrapolações são filosofias. Isso é apenas uma interpretação dos fenômenos. Eu não vou falar isso de novo. Eu não estou falando nada contra a criação dos planetas, nem nada. Mas se você está interpretando isso, você está tanto na filosofia quanto outras pessoas. Dizendo, as filosofias vêm de fábulas estranhas. Uma vez eu li uma história
Mesopotâmia da criação, dizendo que o mundo foi criado. E quando Deus foi dormir, alguém perturbou o sono dele e ele acordou, ficou irritado e criou o mundo. Essa ciência é tola, aquela complicada, mas tudo é tudo filosofia. E como Paulo se contrapôs a essa filosofia? Simplesmente dizendo que Deus é aquele que fez o mundo e todas as coisas que há nele, que nele há. E no capítulo 14 ele diz que as pessoas estavam adorando idolatria, filosofia, a mesma coisa. Ele disse para eles que ele é o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Amém. Leiam com oração esse versículo 100 vezes. E então vão pregar o evangelho às pessoas nas universidades. E vocês então terão poder. Agora, vamos ver primeiramente o ponto D. O motivo da criação de Deus foi cumprir seu desejo e satisfazer seu bom prazer. Deus tem um bom prazer, tem um desejo. Ele criou o universo. Qual é o seu prazer? Qual é o seu prazer? Meu prazer é... Eu gosto de rosas. Então, vou plantar o meu quintal todo com rosas. Eu decoro a minha casa toda com rosas, com desenhos de rosas. Eu sou viciado em rosas. Sabe em que Deus é viciado? Deus é viciado no homem. Esse é o prazer dele. Ele ama. Tudo é para isso. Deus tem um prazer. Ok. As três coisas seguintes quero mostrar que são importantes. O propósito. E eu coloquei nas perguntas isso de estudo. O propósito da criação de Deus, a base da criação de Deus e o meio da criação de Deus. Pelo restante do tempo, eu vou falar um pouco sobre cada um desses pontos. Primeiramente, o propósito da criação de Deus. Deus criou o universo e o propósito é glorificar o Filho de Deus, 1. E manifestar o próprio Deus, 2. Essas duas coisas. O propósito da criação de Deus é glorificar o Filho de Deus. Pensem nisso. Você olha para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas. Qual é o propósito disso? É glorificar o Filho de Deus. Ok? Qual é a referência para isso? A referência... Colossenses 1,15. Preste atenção a essa passagem, porque vamos voltar a isso repetidamente nesta mensagem. Essa passagem em Colossenses capítulo 1, muito importante. Começa no versículo 13 falando sobre o Filho do seu amor. O tema é o Filho do seu amor. No versículo 15, então, ele começa dizendo que esse Filho do amor de Deus é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Isso significa que Deus é invisível. E o que significa isso? Significa que a imagem é a parte visível do Deus invisível. É simples, não? Não é tão simples. Bem, Paulo era um escritor e tanto. E ele então continuou para explicar como esse Cristo é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras,
como esse Cristo expressa Deus. E o que vem a seguir é uma descrição do relacionamento de Cristo, primeiramente com a velha criação e então com a nova criação. E nessas duas criações, Cristo expressa Deus. Na velha criação, Cristo era a imagem do Deus invisível, e na nova criação, Cristo é a imagem do Deus invisível. Na antiga criação e na nova criação, Cristo expressou o Deus invisível. Agora, como ele expressou Deus? Ele expressou Deus não manifestando o poder criador de Deus. Não me entendam mal. Daqui a pouco eu vou voltar a esse ponto. Mas sendo o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. Essa palavra, né, por meio dessa palavra, não significa que ele é parte da criação? Bem, você diria, agora você está entrando num assunto muito sensível. Estou? Sim, eu estou dizendo, Cristo é o primogênito de toda a criação. E quando ele é o primogênito de toda a criação, significa que ele é parte da criação. Não é lógico isso? Aqueles que se opõem a nós pensam que conhecem o grego e dizem, não significa que ele é parte da criação. Primogênito significa preeminente, ou seja, ele não é parte disso. Ele está separado, é distinto disso. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é o primogênito da criação. Se você é o filho primogênito na sua família, será que isso significa que você não faz parte da sua família? Não, você faz parte da sua família. Portanto, dizemos às pessoas, sim, Cristo tem muito a ver com sua criação. E aí eles dizem, ok. Então vocês são uma heresia, porque na história da igreja havia um cara chamado Arias, e ele falava que Cristo é uma criatura, então vocês estão ensinando que Cristo é uma criatura. Nós devemos falar, não, espera um pouquinho, espera aí. Aquela heresia de Arius, dizendo que Cristo era uma criatura em sua divindade, estamos dizendo que Cristo é uma criatura na sua humanidade. Ele, quando era um ser humano, ele era ou não era uma criatura? E em tudo ele era igual a nós. Se ele não era uma criatura, então ele não seria igual a nós, não seria humano. Já tivemos muita luta por isso. Eu não vou falar disso agora. Mas esse é o primeiro choque. Ele está lá. Pum. Esse é o primeiro choque. Então, agora não temos que nos preocupar com isso. Temos que falar do significado mais profundo disso. Não estamos falando de Arius. Mas há algo mais do que simplesmente Cristo ser uma criatura em sua humanidade. É melhor eu tomar cuidado. Bem,
eu vou dizer para vocês desde o comecinho. Há uma mensagem e vocês precisam lê-la, que é uma mensagem que fala do relacionamento de Cristo com a criação. E esse é o objetivo. Isso é algo objetivo. Isso está no estudo Vida de Colossenses, mensagem 10. E diz o seguinte, ouçam. Ali diz, sim, Cristo é o Criador, mas em lugar algum do Novo Testamento diz que Cristo é a criatura. Antes diz que Cristo é o meio pelo qual que Cristo é o Criador, mas Ele é o meio pelo qual a criação foi produzida. Por que essa distinção? Se você o considerá-lo apenas como Criador, objetivamente, como algo distinto do universo, então Ele simplesmente criou, e o seu entendimento não é suficientemente rico. Cristo, como parte da velha criação, manifesta Deus e torna-se a imagem de Deus na velha criação. E como parte da nova criação, manifesta Deus na nova criação e como resultado torna-se a imagem de Deus na nova criação. E os dois combinados são a plenitude, a expressão plena, e nesse, habita corporativamente toda a plenitude, toda a plenitude. Em outras palavras, todas as expressões, todas as imagens, todas as manifestações habitam nele, nesse que manifesta Deus na velha criação, assim como na nova criação. Agora, vamos continuar. Ainda estamos no ponto do propósito. Número 1, o propósito é glorificar o Filho de Deus. E eu expliquei um pouquinho sobre isso. Quer vocês tenham entendido ou não, sinto muito. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é que o propósito da criação de Deus é manifestar o próprio Deus no homem. A referência é Colossenses capítulo 2, versículo 9, onde diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Eu entendo isso, que toda a plenitude da deidade habita corporalmente nele, em Cristo. Mas o que isso tem a ver com o homem? O que isso tem a ver com o livro de Gênesis? Imagine, pense. Aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da deidade é um homem. Quem veio primeiro? Adão veio primeiro ou aquele homem? Bem, aos olhos de Deus, primeiro foi aquele homem. E então, Adão foi criado à imagem dele, segundo a semelhança dele. E o propósito de Deus era ser manifestado no homem. Mas a Bíblia diz que Deus não foi manifestado no homem. Ela diz que ele foi manifestado em Cristo. Cristo é o protótipo do que o homem é. Se Cristo como o protótipo, no qual toda a plenitude de Deus habita, significa que o homem está destinado, o destino do homem é conter a plenitude de todo Deus. Toda a plenitude de Deus. Portanto, esse é o propósito de Deus ter criado o universo e, como centro, ter criado o homem.
Ele criou o homem segundo Cristo, o qual é uma manifestação de Deus, de maneira que o homem, como seu tipo, como a sua continuação, também manifeste Cristo. Ok. Romanos 1:20. Romanos 1:20 diz que as coisas invisíveis dele, de Deus, suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder como as suas características divinas, claramente se veem desde a criação do mundo. As coisas invisíveis de Deus, seu eterno poder, suas características divinas, todas essas coisas estão por trás do Grand Canyon, do maravilhoso céu, do pôr do sol. Tudo que está por trás dessas coisas é a verdadeira manifestação, é manifestar as características divinas de Deus. Agora, leiam a nota de rodapé ali. Temos de entrar um pouquinho nisso, que diz que a palavra divina ali é theotes. Theotes, que está em contraste com a palavra deidade em Colossenses 2:9, que é theotes. A diferença de uma vogal. Uma vogal. A deidade, ouçam cuidadosamente, a deidade em Colossenses 2:9 refere-se à própria pessoa de Deus, ou Cristo, enquanto as características divinas referem-se ao seu atributo, seu poder. E isso verifica a existência de Deus. A deidade manifestada em Cristo verifica a existência de Deus. A característica divina manifestada na criação verifica a existência de Deus. Portanto, sem isso, Deus não existe, mas tendo isso, Deus existe. E é por isso que Deus é manifestado por meio de ambos, a sua deidade habitando no Filho, assim como suas características divinas habitando em toda a criação. E isso é Romanos 1:20. Então, 1 Timóteo 3:16, Deus manifestado na carne. Primeiro, ele foi manifestado em Cristo Jesus como a carne, então, coletivamente manifestado na igreja. Vamos falar sobre isso na última... Nós já falamos sobre isso na última conferência, portanto, eu não vou repetir isso. Mas, esse é o segundo ponto. A manifestação do próprio Deus, especialmente no homem, através do seu Filho. Agora vamos prosseguir. Eu já tratei do primeiro ponto, que é o propósito da criação de Deus. Agora vamos ver a base da criação de Deus. A base da criação de Deus, especialmente para este ponto, pertence à sua vontade. Deus tem uma vontade. Agora, desde o começo eu quero deixar claro a vocês, porque é isso que o Estudo Vida mostra, que essa vontade é um assunto extremamente grandioso. O que eu quero falar sobre isso? Você diz, eu quero saber com quem eu vou casar. Esse não é um assunto extremamente grandioso. Eu quero saber o que eu vou comprar. Isso não é um assunto extremamente grandioso. Um assunto extremamente grandioso é o quê? Entre aspas, a citação é Efésios capítulo 1, versículos 9 a 10. Eu vou ler para vocês. Diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que ele propusera em si mesmo, para a economia da plenitude dos tempos,
encabeçar todas as coisas em Cristo. Em outras palavras, isso tudo que tem a ver com o universo no seu princípio e seu fim é o início e sua consumação na plenitude do tempo, tem ou abrange, tem significado para todo o universo, assim como é claro para a humanidade. É por isso que o irmão Lee disse que esse é um assunto extremamente grande. Então esqueça agora o que Deus quer para você. Volte agora para você, sendo para a vontade de Deus. Esqueça o que Deus é para mim, mas quem sou eu para a vontade de Deus? É uma questão de mudarmos a orientação. A base da obra de Deus na criação foi a vontade e o plano de Deus. Deus tem uma vontade e, segundo ela, Ele concebeu o seu plano. Deus é Deus. É por isso que Ele tem uma vontade. Às vezes, quando você olha para um irmão, você diz, esse irmão tem uma vontade muito forte. A sua vontade não é nada comparada com a vontade de Deus. Não é nada. Mas Deus realmente tem uma vontade forte e ninguém pode mudá-la. Acho que foi no livro que é em Hebreus. Hebreus capítulo 9 ou 10 diz que a vontade de Deus é imutável. Nada pode mudar sua vontade. Às vezes você fala, esse irmão, quando ele toma uma decisão, ninguém pode mudar a vontade dele. Eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus decide uma coisa, ninguém pode mudá-lo. Não é bom isso? Eu acho que é muito bom isso. Você não apenas não pode mudar a vontade de Deus, você não pode nem questioná-la. Você não pode chegar para Deus e falar, por que a sua vontade é assim? Você vai falar, Deus, por que você quer fazer assim? Ele vai responder, porque eu quero. Essa é a explicação dele. Romanos capítulo 9 diz isso. Isso não sou eu que estou dizendo. Ele fala que ele tem misericórdia de quem ele quer ter. Então, o que podemos dizer? Não podemos dizer nada. Quando você confronta a vontade de Deus, você não consegue dizer nada. Deus tem uma vontade, segundo a sua vontade e plano, criou todas as coisas. A vontade de Deus é seu desejo. A vontade de Deus é o que Ele quer fazer. Senhor Jesus, faz-me desejar o que Tu desejas. Não tu desejares o que eu desejo. O bom prazer de Deus é o bom prazer da sua vontade. Seu bom prazer está corporificado em sua vontade, portanto, sua vontade vem primeiro. Do que ele está falando aqui? O prazer vem primeiro ou a vontade? Aqui diz que a vontade vem primeiro. Para você, o seu prazer vem primeiro, então depois a vontade. Mas para Deus é o contrário. Primeiro é a vontade e depois o prazer. Para Deus vem primeiro a vontade, então o prazer. A vontade de Deus é sua determinação de realizar seu propósito. Deus é um Deus de propósito. Tem uma vontade segundo o seu prazer e criou todas as coisas para a sua vontade, para realizar e cumprir o seu propósito. Em Colossenses capítulo 1, onde eu acabei de ler para vocês, aqueles 2 versículos, 9 e 10, falam da sua vontade, do seu prazer, do seu propósito. O mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que ele propôs. Você vai falar, como é que você vê essas 3 coisas aqui, sua vontade, o seu propósito e o seu prazer? Como que essas coisas se encaixam? Bem, tudo isso tem a ver com o que Deus é em si mesmo. O propósito dele leva à sua vontade, e a sua vontade leva ao seu prazer. Portanto, primeiro Deus tem uma vontade, primeiro Deus tem um propósito,
esse propósito leva à sua vontade e essa vontade leva ao seu prazer. Primeiro vem a sua vontade baseada no seu propósito. A vontade de Deus é o desejo do seu coração, seu mesclar com o homem e o cumprimento do seu plano eterno. A vontade de Deus é obter um corpo para Cristo, para ser sua plenitude e expressão. Em Hebreus capítulo 10, diz que a sua vontade é imutável e então fala de ter uma aliança e um juramento. Aqui ele fala que a vontade é obter o corpo para Cristo e isso não pode ser mudado, é imutável. Isso é algo imutável. Amém. A criação dos céus e da terra por Deus começou a cumprir seu plano eterno de levar a cabo sua intenção de ter uma expressão plena no homem, no universo. Nas próximas mensagens, vamos ver o propósito de Deus ao criar o homem. Amém. Você sabe? Sabe, o seu sentido de estar na Terra será significativo. Você saberá por que você está aqui. Amém. Estou tão feliz de que Deus tem um plano, Deus tem uma vontade. Precisamos ser enchidos com o pleno conhecimento da vontade de Deus. Colossenses 1. Já falamos de Colossenses 1. Isso aqui não se trata de com quem você vai casar ou que casa você vai comprar, mas tem a ver com Cristo. Cristo que é tudo na economia de Deus e é tudo na velha criação e na nova criação. Em outras palavras, o conhecimento pleno de Deus tem a ver com algo grandioso. A vontade de Deus em Colossenses 1:9 é sua vontade com relação ao seu propósito eterno, sua economia a respeito de Cristo. Essa é a vontade da qual estamos falando. Quando Jesus orou, seja feita a tua vontade. Você pensa que ele está orando que eu quero convencer o meu pai que eu quero fazer uma pós-graduação, seja feita a tua vontade. Essa vontade não é se você vai estudar medicina ou não, mas é o plano eterno de Deus. Ter o pleno conhecimento da vontade de Deus é ter a revelação do plano de Deus para saber o que Deus planeja fazer no universo. Vamos prosseguir. Primeiramente, algarismo romano 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. João capítulo 1, versículo 3. Essa é uma afirmação muito importante. Ele não fala todas as coisas foram feitas. Todas as coisas evoluíram por meio dele. Diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui há uma preposição muito importante. É por meio dele. Não é por ele, mas por meio dele. Vamos ver isso no próximo algarismo romano. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. É uma afirmação muito profunda. Ponto A. Embora a criação tenha sido obra de Deus, o meio da sua criação foi o Filho de Deus e a Palavra de Deus. Aqui falamos do meio. Daqui a pouco vamos ver isso. Ponto B diz: uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas e que Cristo é Deus, Cristo é o Criador de todas as coisas e também o meio pelo qual as coisas foram feitas. Aqui temos duas coisas. Ele é tanto o Criador como o meio da criação.
Se ele é o meio da criação, isso significa que ele é o Criador? Não. Eu não diria isso. Mas esse meio da criação é o... eu me perdi. Não se preocupe. Continue lendo. Portanto, ele não apenas é o Criador, ele é o meio da criação. Eu quero ler uma pequena passagem para vocês. Diz, Cristo é tanto Deus como Cristo. Ok, eu entendo isso, mas espera aí. Como Deus, ele é o Criador, como Cristo, ele é o ungido de Deus e o indicado por Deus. Quem é esse Cristo? Deus está aqui, ele é o Criador. Então, Cristo, que é ele? Ele é o Criador ou é criado? Ou é algo no meio? Diz que Cristo, como o ungido e indicado por Deus, como o ungido e indicado por Deus, Cristo leva a cabo a comissão de Deus. Como Cristo de Deus, ele é o Criador. Como Deus, Cristo é o Criador. Como Cristo, ele é um instrumento, o meio da criação. Portanto, em João 1,3, a ênfase, ouça, não é que Cristo é o Criador, mas que ele é o meio pelo qual a criação foi processada. A criação passou por um processo, e nesse processo, o meio é Cristo. Não me peça para explicar, eu só estou lendo. Ele é o meio pelo qual a criação foi processada e veio à existência. O mesmo é verdade em Colossenses 1,16. O processo da criação foi realizado nele, por meio dele e para ele. Ele é o meio, o instrumento pelo qual e no qual a criação veio à existência. É por isso que a criação tem a aparência de Cristo. Porque a criação foi criada na pessoa de Cristo. E é por isso que ela leva suas características. Eu uso uma analogia, mas não empurre essa analogia ao máximo, ao extremo. O bebê está no ventre da mãe, a mãe gera o bebê, e então o bebê leva as características da mãe. Estou falando, não leve ao extremo isso. Eu estou dizendo a vocês o que o significado significa. Vamos prosseguir. No meio. Qual é o significado do meio? Em João 1,3 vemos que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, como a palavra. Eu escolhi essa palavra, esse hino para cantar, quão grande és tu, quão grande és tu. Aí eu pensei, todo mundo vai cantar aí. Ó Senhor, o sol que sobe, o maravilhoso pôr do sol, quão grande és tu, quão grande és tu. Eu falei, não, é melhor nós irmos além disso e ver que quão grande és tu, como Colossenses vê. Ele é o primogênito de toda a criação. Nada veio à existência, senão aquilo que veio à existência por meio dele. Todas as coisas foram feitas por meio de Cristo como a palavra. Todas as coisas serem feitas por meio dele, sem ele nada ter sido feito, significa que nada existe sem ele. Você vai à universidade, vai para a filosofia 101, eles começam o semestre com o que significa existência. Eles falam o semestre inteiro e falam um monte de coisas sem sentido, eu sei isso. Nada vem à existência, nada veio à existência, nada foi criado, senão a palavra, pela palavra. Quando a palavra nos chama algo à existência,
do que não existe, isso passa a existir. Criação. Criar é chamar à existência as coisas que não existem por meio da palavra. Eu sei como fazer uma mesa com madeira e sei como tirar um pedaço de madeira das árvores. Isso eu sei. Mas como que você pode criar algo do que não existe? Digam-me, os cientistas, PhDs, prêmios Nobel, digam-me, eu desafio vocês. Expliquem para mim como criar algo de alguma coisa que não existe. Ninguém pode fazer isso. James, você consegue? Você é esperto? A criação é chamar à existência coisas que não existem por meio da palavra. Aleluia pela palavra. Quando a palavra vem, o que não existe passa a existir. A palavra é tanto o meio quanto a esfera. Ok? O que é a esfera? Talvez eu leia isso aqui para vocês, porque o irmão Lee menciona muito isso. Ele recebeu muita inspiração de John Nelson Darby, que tinha essa nota em Colossenses 1,16. E John Nelson Darby diz, nele, significa no poder da pessoa de Cristo. Pensem nisso. No poder da pessoa de Cristo. Portanto, a criação foi criada no poder da pessoa de Cristo. E então, Darby continua dizendo que ele foi aquele cujo poder intrínseco caracterizou a criação. Portanto, a criação não simplesmente foi criada por ele de maneira objetiva, ela foi criada nele, ou seja, na sua pessoa, caracterizada pelo seu poder intrínseco. Ok? Vamos ver mais disso no próximo ponto. 3. Mediante Cristo como a palavra, o meio, todas as coisas foram feitas. Portanto, Cristo é tanto o Criador como o meio pelo qual e mediante o qual todas as coisas foram criadas. Ok. Não somos arianismo, não somos gnósticos. Se alguém desafiar você, diga isso para eles. E isso basta. Por que você não é gnóstico? Porque eu estou dizendo que não sou gnóstico. E fim de papo. Por que você não é arianismo? Porque eu digo que não somos arianistas. Estou falando da Bíblia, eu estou falando da Bíblia. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Nós vamos ver isso, mas ainda estamos em Cristo ser o Criador. Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não apenas é o fator iniciador, ele é o fator sustentador. Ele é o fator iniciador da velha criação e é o fator sustentador da velha criação. Ele é o fator iniciador da nova criação, você, e ele é o fator sustentador da nova criação, você. Então, ele sustenta você, a igreja, da mesma maneira como sustenta a Terra, os planetas e todo o universo, sem o que tudo cairia. Depois de ter criado todas as coisas, Cristo tornou-se o sustentáculo de todas as coisas. Ele é não apenas o Criador e o meio da criação, mas também aquele que sustenta. Ele criou o universo e agora o sustenta pela palavra do seu poder. Eu vou contar essa história para vocês. O Isaac Newton era muito bom
em física, em astrofísica, estrelas e tudo. Então ele fez uma maquete dos planetas. E um amigo dele, ateu, veio visitá-lo e falou: "Oh, que maquete bonita, quem fez isso?" Newton falou: "Não, ninguém fez isso. Ela surgiu por evolução." Aí o colega dele falou: "Isso é besteira, não fala isso." E Newton falou: "Bem, se você fala que isso é besteira, mas quando você... Isso aqui é só uma pequena maquete. Agora você falar que todo o universo surgiu por evolução, isso não é muito mais estúpido?" Bem, ele é aquele que disse que todas as coisas se sustentam pela gravitação. Ninguém pode empurrar, você não consegue tocar, ver a gravidade no microscópio. Ele pensou nisso. E se alguém puder, talvez não possa provar, talvez daqui a 100 anos, eles venham com outra teoria, mas até agora, você vê o universo, eu vou dizer para você, ele diz que o universo é sustentado pela gravitação. O universo é sustentado por Cristo. Você pode escrever um artigo sobre isso. Você vai receber um 0. Você vai receber um 0. O professor... Eu tive um professor de antropologia quando eu estava na Universidade da Califórnia. Ele perguntou: o homem é feito do quê? Eu falei: o homem é feito de 3 partes. E aí, ele devolveu a prova, eu recebi um 0. E o comentário é que você fez um artigo bom de teologia, mas não de antropologia. Assim seja. Amém. Aleluia. Ponto E. Cristo é o princípio da criação de Deus, o princípio da criação de Deus. Amém. Isso refere-se ao Senhor como a origem ou fonte da criação de Deus, implicando que Ele é a origem imutável e perene da obra de Deus. Tudo que está acima, todos os pontos acima, são diversos aspectos de Cristo como Criador. Ele é o Criador, é aquele que chama à existência as coisas que não existem, Ele é aquele que sustenta todas as coisas, e Ele é o princípio, a origem, a fonte de todas as coisas. E Ele não é apenas isso, mas também é aquele no qual, por meio do qual e para o qual são todas as coisas. Agora chegamos a outro aspecto do meio, de Cristo como meio da criação. Você vai falar: puxa, essa mensagem é como algo universitário, no padrão de universidade. Esse é o relacionamento da criação com Cristo. E eu lhes digo, esse é o aspecto mais profundo, não é simplesmente com grande és tu. Todas as coisas, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E nele todas as coisas se mantêm unidas. Primeiramente, ainda estou em Colossenses capítulo 1. Em Colossenses capítulo 1, desde o começo da mensagem, está falando do quê? Da expressão de Deus, a imagem do Deus invisível. Mas como é manifestado? É manifestado em todas as coisas. Então, quantas vezes naquela passagem ele fala de todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas? Todas as coisas se mantêm unidas nele. Em outras palavras, Cristo é manifestado em todas as coisas. Agora, espera um pouco, não estou falando de panteísmo. Não estou falando de que todas as coisas são Deus. Estou falando aquilo que Paulo fala, que todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Isso é a Bíblia. Nele significa no poder da pessoa de Cristo. Eu já falei sobre isso
com relação a Darby, todas as coisas foram criadas no poder do que Cristo é, não meramente objetivamente. Toda a criação tem as características do poder intrínseco de Cristo. Isso que eu li para vocês, certo? E, como eu disse, não leve essa analogia ao extremo, mas é como um bebê carregar as características intrínsecas da mãe. As características. Portanto, quando dizemos que Cristo é o primogênito de toda a criação, significa que Cristo é o primogênito de toda a criação. Você não consegue me pegar, porque isso é a Bíblia. Ok. Ele é o primogênito de toda a criação. Certamente isso se refere à sua humanidade, mas refere-se também a todas as coisas. Ok. B. Por meio dele, significa que Cristo é o instrumento ativo pelo qual a criação de todas as coisas foi realizada em sequência. O processo, todo o processo da criação é por meio dele. E é por isso que ela leva essas características. É por isso que Cristo tem de ser o primogênito de toda a criação. Para ele, indica que Cristo é o fim de toda a criação. Todas as coisas foram criadas para ele, a fim de que ele as possua. Todas as coisas criadas foram criadas para que ele as possua. Portanto, ele possui toda a criação. Ele não possui anjos. Bem, sim, ele possui, porque os anjos são parte da criação. Mas significa que todas as coisas foram criadas para ele, para que ele as possua. Por meio e para indicam que Cristo está relacionado de maneira subjetiva com a criação. Não é de maneira objetiva, como aquele mago com um bastãozinho faz zoom e cria coisa. Infelizmente, as mamães não podem produzir um bebê assim, zoom, e aí está um bebê. Não, Cristo, a criação não surgiu dessa maneira. Ela veio por meio dele. Ele não criou o universo meramente de maneira objetiva, como um criador objetivo. Cristo não ficou de lado e criou todas as coisas. Ao contrário, o processo de criação ocorreu no poder da sua pessoa, o poder singular no universo. Porque a criação foi criada, o próprio Cristo tem de ser o primogênito de toda a criação. Ah, não, você está dizendo que Cristo é uma criatura em sua divindade? Eu não falei isso. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Que a criação leva as características do meio pelo qual ela vem à existência. Ele não foi meramente um criador objetivo, mas também um instrumento subjetivo pelo qual a criação foi processada. A criação ocorreu no poder da pessoa de Cristo, por meio dele como um instrumento ativo e para ele como a meta. E após isso veio à existência, todas as coisas então se mantêm unidas nele. Todas as coisas se mantêm unidas, elas subsistem. Subsistir significa mais do que existir, e significa mais do que consistir.
todas as coisas não apenas existem ou consistem, mas elas subsistem nele. Nele todas as coisas se mantêm unidas, significa que todas as coisas subsistem, estão apegadas a Cristo como centro sustentador. Assim como os raios de uma roda são mantidos unidos pelo cubo da roda no seu centro. Assim é com a velha criação, assim é com a nova criação. Ele não apenas é o primogênito da criação, ele é o primogênito dentre os mortos. Quem está nos sustentando juntos, mantendo unidos? Cristo. Qual é o cubo da roda? Cristo. Qual é o fator de subsistência e o fator de coerência, de manter unido? Cristo. Todas as coisas se mantêm unidas nele. E, por fim, primogênito de toda a criação, refere-se à preeminência de Cristo em toda a criação, pois Cristo tem o primeiro lugar entre os anjos, entre as coisas não criadas? Não. Entre todas as coisas, entre toda a criação. Esse é o centro desta mensagem. Após ouvir esta mensagem, você não precisa de filosofia 101. Não precisa mais de filosofia 101. Esse é o sentido do universo. Cristo sustenta todas as coisas. Cristo é o fator sustentador de todas as coisas. Ele é o elemento iniciador, o elemento sustentador e o elemento consumador de todas as coisas. Glória seja a Cristo. No princípio Deus criou. Amém. Agora, quando você disser quão grande és tu, quando você cantar quão grande és tu, talvez haja uma outra dimensão para isso. Amém.